Boa noite a todos. É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, participando desta reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno das propostas educativas do Evangelho de Jesus, que são muito atuais para nós. Eu costumo dizer que são atuais pelo fato de o Evangelho ainda se tratar de um grande desconhecido para a maioria de nós. Segundo a afirmação do filósofo Montesquieu, quando ele nos diz que só se conhece aquilo que se vive, ou só se conhece aquilo que se pratica, nós vamos perceber que o Evangelho de Jesus ainda se trata de um grande desconhecido. E quando perguntavam para o Chico Xavier sobre alguma novidade do plano espiritual para a Terra, Chico Xavier, e perguntavam com uma certa frequência, Chico Xavier respondia que a grande novidade do plano espiritual para a Terra é o Evangelho. Então, nesse sentido, que eu digo que o Evangelho ainda se trata desse instrumento de evolução ainda muito desconhecidos por nós. Mas um primeiro momento em que a grande contribuição e a grande bênção que a doutrina espírita representa para nós é a interpretação racional desses ensinamentos. É a interpretação livre daqueles conceitos teológicos de uma teologia mal compreendida durante muitos séculos, que leva à separatividade, que leva ao separatismo e ao sectarismo religioso. Então, esses ensinamentos do Evangelho, interpretados à luz da doutrina espírita, ou seja, de uma forma racional, vêm nos dizer e vêm nos mostrar, além do conhecimento, um entendimento muito grande. Então, vem nos trazer muito mais do que conhecimento, vem nos trazer um entendimento. E aí é preciso a gente fazer uma sutil diferença existente entre conhecimento e entendimento, porque o conhecimento, ele se alicerça principalmente através da memória. Agora, o entendimento já é quando tudo aquilo que eu conheço passa a fazer sentido para a minha vida, passa a ter importância para mim. A palavra importância é tudo aquilo que eu importo para dentro de mim. Uma pessoa importante na minha vida é aquela pessoa que eu importei para dentro de mim. Um conhecimento importante é um conhecimento que fez sentido para mim e, portanto, eu importei para a minha intimidade. Então, essa interpretação racional leva-nos além do conhecimento ao entendimento. E esse entendimento, ele nos desvenda possibilidades. E aí é que está a chave da nossa reflexão da noite de hoje. Nos desvenda possibilidades, porque nos fala das nossas potencialidades enquanto espíritos em evolução. Então, essas possibilidades que todo esse conhecimento evangélico, interpretado à luz da racionalidade que a doutrina espírita nos traz, ela vem nos dizer das nossas possibilidades bem maiores do que as nossas limitações. Aliás, faz-nos enxergar toda limitação como uma possibilidade. Nos faz enxergar toda limitação como um convite, toda limitação como uma resposta. E aí é que a gente vai adentrar o tema da noite de hoje: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essas palavras de Jesus, para que a gente possa estar compreendendo, é preciso com que a gente teça alguns comentários. Porque, a primeiro contato, ela nos parece um tanto contraditórias. Porque bem-aventurado representa o quê? Qual que é o significado da pessoa bem-aventurada? É uma pessoa realizada, é uma pessoa plena, é uma pessoa, portanto, feliz. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos,
bem-aventurados os que choram, a gente, a princípio, pode encontrar aí uma grande contradição. Como assim, bem-aventurado aquele que está chorando? Feliz aquele que está chorando? Feliz aquele que está aflito? Então, a primeiro contato, pode nos parecer estranho esses ensinamentos que Jesus nos está apresentando. Mas Jesus, com um pouco de luz, né, que a doutrina espírita nos proporciona sobre esses ensinamentos, a gente percebe que Jesus estava falando aí de burilamento interior. Jesus, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, ele está nos falando de reforma íntima, ele está nos falando de autoconhecimento. Ele está nos falando do esforço e do sofrimento que a borboleta efetua a fim de que ela possa estar saindo do casulo e adquirindo a sua liberdade. É disso que Jesus está falando. Nesse sentido, o escritor Rubem Alves, ele tem uma fala que é bem ilustrativa a respeito disso que a gente está falando, que ele diz o seguinte, que ostra feliz não produz pérola. Vou repetir, ostra feliz não produz pérola. Todo mundo aqui sabe como que se forma uma pérola, né? Para quem esqueceu, eu vou falar rapidamente. A pérola ela se forma a partir do momento em que a ostra está lá no oceano e penetra para dentro da ostra um grão de areia ou um cisco qualquer. Entra para dentro da ostra. E aquilo começa a incomodar, começa a ferir aquela ostra, e a partir de um tempo, aquele cisco que se encontra dentro da ostra gera um tumor. E daquele tumor o tempo vai passando, aquele tumor se solidifica e daí surge a pérola. Olha o sentido maravilhoso de expiação que a gente pode extrair desse exemplo, né? O sofrimento e do incômodo da pérola, da ostra, produzindo uma pérola, ou seja, produzindo uma preciosidade para o mundo. E o que Jesus quis dizer com bem-aventurados aflitos é justamente nesse sentido da expiação, bem compreendida, dos nossos dramas existenciais, bem compreendidos, a fim de que a gente possa estar nos libertando, adquirindo uma evolução espiritual mais consciente, portanto, mais bem direcionada. Então, Jesus ele nos vem falar exatamente de reforma íntima com esse bem-aventurados que choram, com esse bem-aventurados aflitos. Porque muitas das vezes, quando a dor nos bate à porta, quando determinadas crises nos chegam à existência, a gente direciona um olhar sobre essas circunstâncias desagradáveis, um olhar pouco refletido. Muitas das vezes a gente não reconhece que aquela limitação ou que aquele drama existencial que por hora eu estou atravessando pode estar representando para nós um grande escudo a nos proteger de um mal maior caso não fosse essas dificuldades. Será que a gente já parou para analisar isso? Porque muitas das vezes a gente ainda não sabe qual a maturidade espiritual que a gente possui, né? Ainda no campo da nossa evolução, a gente ainda não tem a maturidade espiritual suficiente, né, para saber aquilo que é melhor para nós em profundidade. Tanto é assim que existe o planejamento reencarnatório assistidos pelos técnicos da vida sideral, da vida espiritual. Todos nós, antes de voltarmos ao corpo físico, fazemos uma prévia elaboração junto a espíritos melhor preparados que nós, a fim de que a gente possa traçar um roteiro de vida de uma forma mais acertada dentro das necessidades de evolução que nós temos. Então, a nossa liberdade, vamos dizer assim, a nossa maturidade é uma coisa que ainda está em construção. Portanto, a gente não sabe ainda aquilo que representa o melhor para nós. Nós não podemos, como Paulo de Tarso, falar quando era criança ou quando era menino, pensava como menino,
agia como menino, falava como menino. Quando atingia a idade adulta, abandonei as coisas próprias de menino. Paulo de Tarso ele não estava falando da idade física. Ele estava falando da idade espiritual. Da idade espiritual, da qual nós nos encontramos ainda na infância. Então, dentro desse período infantil, em termos de evolução espiritual que a gente se encontra, muitas das vezes a gente não sabe discernir aquilo que representaria o melhor para a nossa vida em profundidade. Tem um episódio da vida da médium Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium que psicografou aquele livro clássico da doutrina espírita, aí, conhecido por todos nós, Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira foi um espírito que reencarnou no seio da doutrina espírita, e ela era um espírito de um suicida reincidente durante existências e existências anteriores. Então ela reencarnou com um grande propósito de psicografar esse livro, Memórias de um Suicida, mesmo cercada por inúmeras dificuldades, inúmeros impedimentos. Ela teria que produzir essa pérola para o mundo. Então, ela psicografou o livro Memórias de um Suicida, conseguiu cumprir a sua missão espiritual, o seu propósito reencarnatório, ela conseguiu cumprir. Só que ela sentia, chegou a uma certa idade, em que ela, como natural de todos nós, ela também sentia as suas carências, as suas carências afetivas, a vontade de ter um companheiro para dividir as suas experiências a dois. Então, ela tinha essa vontade de conhecer alguém que compartilhasse com ela o restante da estadia dela aqui no plano físico. E ela conheceu um homem à distância, então eles se corresponderam e eles se conheceram através da correspondência existente na época que permitia a comunicação à distância. E ela começou a criar expectativas, ela começou a fazer planos de conhecer esse homem que viveria com ela, que parecia ser uma pessoa muito agradável. Então ela se encheu de esperança de que ela tinha achado o amor da vida dela para compartilhar os últimos momentos, o restante do tempo que ela tinha aqui na Terra. E aí chegou um momento em que ela marcou um encontro com esse homem que ela tinha conhecido, que compartilhava com ela mais ou menos os mesmos pensamentos. Eles adquiriram muita afinidade através dessa conversação à distância. Então eles marcaram um encontro para os dois se conhecerem pessoalmente. Só que no dia desse encontro, quando ela chegou lá, o sujeito não foi e nunca mais deu notícia. Desapareceu por completo da vida dela. E ela ficou super frustrada, ficou decepcionada e até um pouco amargurada, magoada com a espiritualidade. Ora, por que eu, mesmo com anos dedicados aqui ao propósito espírita, aos meus ideais de altura, a espiritualidade não me deu essa bênção, não me concedeu isso que eu queria, Aí, no que eu não lembro se foi o espírito Charles, que era o seu mentor espiritual, ou o espírito de Bezerra de Menezes, que chega até ela e fala o seguinte: olha, esse homem que você ia conhecer na sua existência atual, ele foi agente causador de vários suicídios seus em vidas anteriores, e talvez se você conhecesse ele nessa existência atual, ele seria causa novamente de uma outra arbitrariedade como essa da sua parte. Então vejamos bem esse exemplo que eu estou dando simples da vida afetiva, mas que cabe a várias outras situações. Muitas das vezes a espiritualidade nos isenta de um mal e a gente tem aquilo como uma coisa terrível. A gente se revolta, a gente se rebela, mas muitas das vezes é a espiritualidade nos protegendo a fim de que a gente não complique a nossa existência de uma forma impensada.
Então, quando eu digo que a gente ainda não sabe o que é melhor para nós, é nesse sentido. De em profundidade, a gente ainda não tem essa capacidade de, não, isso é bom para mim, isso vai ser bom para a minha vida. É por isso que a gente é assistido, né, pelos mentores espirituais, né, pelos prepostos de Jesus que acompanham a nossa jornada terrena, a fim de que eles possam evitar acontecimentos que nos levem a uma perda da nossa existência. Então é preciso com que a gente compreenda, quando Jesus ele nos traz bem-aventurados os aflitos, são aqueles que sabem ouvir com a sensibilidade aguçada, com a sensibilidade bem desenvolvida, o que a tormenta, o que a dor, o que a crise ela está querendo me dizer. O que o sofrimento ele está querendo me dizer, né? É preciso tato, é preciso sensibilidade, a fim de que a gente possa compreender isso e nos libertar de uma forma a gente não desenvolver o nosso egoísmo em momento de aflição, em momento de escassez. Porque muitas das vezes a gente acha que o egoísta é só aquele que vive na abundância e que ignora as demais pessoas. Mas o egoísmo ele também pode se desenvolver na escassez. O egoísmo ele também pode se desenvolver na limitação. Eu vou explicar de que forma. É muito simples, é de quando a gente se coloca como os maiores sofredores do mundo. A gente acha que no mundo não tem dor nenhuma maior do que a nossa. E daí a gente fica se fazendo de vítima constante. E muitas das vezes não olha para o lado, para uma pessoa que muitas das vezes está sofrendo dramas existenciais muito maiores do que o meu e está lidando melhor com aquela situação do que eu estou lidando. Então olha o egoísmo de não saber reconhecer que eu não sou o único sofredor do mundo. A partir do momento em que eu compreendo isso, eu consigo ter mais aceitação das nossas situações. Mas eu estou falando aceitação não no sentido negativo da palavra aceitação, que muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu estou passando por isso, porque é fruto do passado, eu tenho que passar por isso mesmo, e não empreende nenhum esforço no sentido de mudança. Porque a dor, muitas das vezes, ela nos vem nos convidar à mudança. Eu estou falando da aceitação resiliente, aquela aceitação positiva. Aquela aceitação positiva que se baseia em 3 coisas. A primeira coisa, o primeiro fator em que a aceitação positiva se baseia é de reconhecer que as nossas crises, elas não são um estado, elas são uma etapa. Um drama que eu estou vivenciando, um conflito, um problema, não é um estado, é uma etapa. Ou seja, vai passar. É o primeiro ponto. O segundo ponto é ter a sensibilidade, como a gente já disse, para ouvir as mensagens que aquilo está querendo me passar. E o terceiro ponto, que já é uma consequência desses outros 2, é fazer o balanço no final de tudo isso, do que eu aprendi e do que aquilo me tornou uma pessoa melhor. Porque o sofrimento na vida da gente, ele pode representar para nós como uma espécie de remoção de catarata, que está nos impedindo de ver algo que a gente ainda não está conseguindo enxergar. A gente tem que reconhecer que o sofrimento é a última instância que a espiritualidade se utiliza a fim de que eu possa encontrar o meu reajuste. Portanto, o objetivo da espiritualidade, da evolução, não é o sofrimento presente na vida de todos nós. O objetivo da espiritualidade é o reajuste. A partir do momento em que eu me ajusto à vida espiritual, à minha sintonia elevada, aos meus propósitos de existência junto à minha consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, eu vou conseguir reajustar, eu vou conseguir retificar a minha conduta e aprimorar as minhas virtudes, encontrando aí a alegria de viver, encontrando aí o sentido da vida,
que representa bem mais do que os dramas que a gente pode viver. Porque muitas das vezes a gente encara a vida como um vale de lágrimas. E que Jesus, ao dizer que a felicidade não é desse mundo, estava condenando a humanidade, né, a um vale de sofrimento sem fim. Mas Jesus, mesmo quando ele disse que a felicidade não é desse mundo, ele nos diz em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que ele fala, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Quando Jesus fala que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, seria reconhecer as maravilhas que a vida já nos apresenta, e muitas das vezes a gente não tem olhos para estar percebendo que as bênçãos muitas das vezes são maiores do que as dores na vida de cada um de nós. Então, Cristo ele vem trazer alegria, ele veio trazer abundância. A abundância que é diferente do exagero, né? A abundância representa um estado de satisfação plena, né? Um estado de satisfação plena naquilo que é real. O exagero representa o excesso no campo da ilusão. Então, quando Jesus fala que ele veio para que a gente tenha abundância de viver, ele veio dizer exatamente isso. Dizer que a gente tem esse potencial de viver, de começar a construir a nossa felicidade aqui. Mesmo que ela não pertence a esse mundo, ela pertence à intimidade de cada um de nós. Quando Jesus fala o reino dos céus, e se utiliza dessa palavra no plural e não no singular, ele vem dizer o quê? Ele vem dizer que céu é um potencial existente dentro de cada um de nós. Então é por isso que ele vem falar, o reino dos céus é semelhante a uma figueira, o reino dos céus é semelhante a um lavrador, o reino dos céus é semelhante a uma pérola. Então, ele vem nos dizer que a felicidade é algo para ser construído na nossa intimidade, independente da localidade que a gente possa estar estagiando. Então a gente pode encontrar, mesmo em um mundo de provas e expiações, espíritos que já desfrutam, né, de um estado de felicidade, de reinos felizes, porque é uma realidade íntima, não se trata de localidade. Então é preciso com que a gente comece a compreender todos esses ensinamentos, dando o devido direcionamento às nossas existências, né? Não reconhecendo que eu devo passar por um problema, por uma dificuldade. Não. A partir do momento em que a gente já compreendeu os propósitos, a gente pode, sim, evitar muitos acontecimentos desagradáveis pela nossa autoconscientização, né? E reconhecer, né, talvez um episódio evangélico aí que venha nos trazer a questão dessa alegria, né, que representa para nós a vida e as possibilidades evolutivas que a gente tem, é o episódio das bodas de Canaã, né, em que Jesus tinha sido convidado a participar de um casamento, né, e ele foi participar de um casamento, esse casamento que representa a união do homem com o divino, a união do homem com Deus, né? Então Jesus foi para participar desse casamento e o vinho acabou. E aí todo mundo sabe do episódio em que Jesus, a pedido de Maria, que chegou para Jesus preocupada e dizendo que a festa ia acabar porque o vinho tinha acabado. E Jesus vai e transforma, nesse episódio simbólico, a água em vinho. O que isso representa? Isso representa, primeiramente, o casamento, a união com a espiritualidade, a união com o divino, a união com Deus. E esse transformar de água em vinho representa, mesmo diante das dificuldades, né, a festa não pode parar. O ânimo ele tem que se renovar. Então, talvez seja esse, né, a interpretação que a gente mais acertada desse episódio das bodas de Canaã, em que a festa tem que continuar mesmo a gente vivenciando as nossas crises, os nossos dramas, com esse espírito, né, de renovação e de bom ânimo,
né, a gente vai perceber que o Chico Xavier, né, mesmo sofrendo, né, o que ele sofreu, quando perguntavam para ele como que era a vida dele, ele respondia: minha vida era uma festa. Minha vida é uma festa. De que festa é essa que ele estava falando? Estava falando das festas das alegrias verdadeiras, das alegrias espirituais. Porque muitas das vezes a gente fala: eu sou traumatizado e eu sou assim porque eu sofri muito na minha infância, porque eu sofro muita perseguição, porque eu passo por problemas de saúde. Então, quer dizer, a gente inventa um monte de desculpa para justificar o nosso comportamento atual. E quando a gente vai perceber uma figura ilustre como a do Chico Xavier, a gente vai perceber que problemas na infância, agressão na infância, ele sofreu. Perseguições, ele sofreu, tanto de encarnado como de desencarnado. Problemas de saúde, ele tinha. E, no entanto, quando perguntavam como era a vida dele, ele respondia que a vida dele era uma festa. Que ele já buscava a alegria verdadeira. Talvez a alegria que ele buscasse, que ele busca, não fosse uma alegria assim muito bem compreendida por nós. Que a gente ainda está muito inserido, né, nas alegrias transitórias, né, nas ilusões do mundo. Só que o Chico ele já tinha essa visão diferente daquilo que é real, né, daquilo que é verdadeiro. E, portanto, pautava a sua felicidade naquilo que é sólido e não naquilo que é instável. E muitas das vezes a gente pauta a nossa felicidade naquilo que é instável. E é por isso que a gente vive muitas das vezes os nossos conflitos, as nossas crises, os nossos dramas existenciais. O filósofo Humberto Roden, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quando a gente busca a permanência naquilo que é impermanente, o desequilíbrio ele acontece na vida da gente. Porque a gente está buscando algo verdadeiro naquilo que não se trata da realidade. Então acontece o quê? A gente se desajusta, porque a gente passa a se distanciar da nossa realidade espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. Como o filósofo Nietzsche também diz, que nós não somos uma criatura humana atravessando uma experiência espiritual. Nós somos uma criatura espiritual atravessando uma experiência humana. Então, quando ele vem nos dizer isso, ele vem dizer que nós somos espírito. Nós não somos matéria. Portanto, nós devemos buscar as alegrias verdadeiras, que são as alegrias cristãs, que são as alegrias que nos proporcionarão, né, felicidade verdadeira, felicidade duradoura, longe das decepções, longe das amarguras, né? Tem até uma lição que eu gostaria de ler para todos, que é a lição 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que vem nos dizer justamente disso que a gente está tratando, que é intitulado Alegria Cristã. É um registro de João, de uma passagem, de uma fala de Jesus, no capítulo 16, versículo 20, que nos fala assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Emmanuel comenta essa passagem. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como todas as pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as vitórias da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu vou repetir esse versículo para depois eu continuar. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E continua Emmanuel. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos debandados,
perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui o alicerce de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino ao sentimento das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando a suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem a advertência medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substância perigosa em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifício aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta nos prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então vejamos bem que Emmanuel, em síntese, ele quis dizer o seguinte: você quer sorrir com o mundo? Você quer sorrir na ilusão? Você vai chorar na realidade. Agora, muitas das vezes, se a gente chora na ilusão, a gente sorri na realidade. Deu para compreender? Então, muitas das vezes, se a gente sorri na ilusão, a gente chora na realidade. Mas a gente chora na ilusão, a gente sorri na realidade. É mais ou menos isso em síntese que o Emmanuel está querendo dizer com a interpretação desses ensinamentos aí. E aí a gente pode até lembrar uma passagem que eu não vou lembrar o versículo e nem um capítulo, mas eu sei que foi registrado por Lucas, que fala o seguinte: aonde está seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Então será aonde está nosso tesouro? Nosso tesouro está nas ilusões do mundo, ou o nosso tesouro está representando para nós aquele tesouro imperecível, que Jesus coloca que ladrão nenhum rouba e que a traça não corrói? Aonde está nosso coração? Nos tesouros do mundo ou nos tesouros celestes? Porque aonde estiver o nosso coração vai estar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, que se encontra em nossas mãos e que depende do nosso livre-arbítrio, né? De arbitrar bem as nossas existências, a fim de que eu possa estar escolhendo. Então é preciso com que a gente compreenda, dentro de tudo isso que a gente falou a respeito dos bem-aventurados aflitos, que, a gente precisa ter um esforço na vida terrena, na vida física, de saber primeiramente buscar a coisa certa, buscar compreender, buscar o conhecimento verdadeiro. Porque, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o conhecimento antecede a transformação moral. Então, será que eu estou buscando esse verdadeiro conhecimento com afinco, a fim de que eu possa me transformar, possa me elevar, possa me sintonizar com as vozes amigas da espiritualidade que nos cerca, que querem o nosso bem, que querem o bem para a nossa vida, e vai fazer com que a gente faça as nossas escolhas mais bem acertadas? Será que eu estou buscando as alegrias do mundo? Será que eu estou buscando as alegrias do Espírito? Então é questão da gente fazer um balanço, da nossa vida, como recomenda Santo Agostinho, de fazer esse trabalho de introspecção diário, se não diário, pelo menos semanal, a fim de que a gente possa analisar como que foi a nossa conduta durante o dia, por que eu agi assim, por que eu fiz isso, a fim de que eu possa, através disso, desses questionamentos,
né, me autoconhecer, a fim de que eu possa saber o que eu preciso trabalhar em mim, aonde que eu preciso me desenvolver, o que eu preciso evitar. Então é a partir desse autoconhecimento, né, desse questionamento que a gente faz conosco mesmo, e que muitas das vezes a gente deixa para fazer só no dia 31 de dezembro, né? Na virada do ano, geralmente é assim. E esse trabalho que Santo Agostinho recomenda que fosse diário, né, a gente costuma fazer só no dia 31 de dezembro, na virada, né, enquanto a gente faz uma retrospectiva do nosso ano para fazer uma análise de como é que foi. Só que aí a gente não lembra de nada. O porquê da questão, né, a questão está aí. A gente não lembra que aquilo que a gente fez 15 de março, 13 de fevereiro, né, 1º de janeiro, a gente não lembra. Então é preciso com que a gente faça esse trabalho, e esse trabalho pode até ser feito no momento da nossa oração, antes de dormir, esse trabalho de autoavaliação, a fim de que eu possa a cada dia dar um passo mais acertado, um passo mais firme, em direção à minha transformação mais definitiva, né? Então é preciso com que esses fatores de transformação interior, esses empreendimentos conscientes na nossa melhoria, nos proporcione a alegria de viver, a alegria de não desistir dos nossos trabalhos, dos convites que muitas das vezes nos chegam, para que a gente possa desenvolver alguma atividade edificante. E muitas das vezes a gente se julga não preparado quando aquilo chega à nossa porta. Às vezes alguém convida a gente para um trabalho de beneficência, né, e a gente fala, não, ainda não estou preparado. E inventa um monte de desculpa de imperfeições, né, para não estar efetuando aquilo, que muitas das vezes vai representar o remédio para as suas dificuldades. Então a gente inventa um monte de desculpismo para justificar um comodismo maior no nosso estado evolutivo. Por isso que a importância do autoconhecimento, através dessa autoanálise, através, muitas das vezes, das dificuldades da vida que vem nos fazer a gente a se mexer, né, a gente a buscar algo mais. Então é preciso com que a gente compreenda isso e tome como exemplo esses grandes vultos que passaram pela humanidade, que fizeram dos problemas dele pequenos. Os problemas grandes que eles tiveram nas suas vidas, eles reduziram. E muitas das vezes os problemas pequenos que a gente tem na nossa vida, a gente faz grande. A diferença é essa. Então, às vezes a gente está com um problema pequeno e a gente aumenta. Esses espíritos, esses vultos da humanidade, eles estão com um problema grande e eles diminuem. Porque eles já têm essa sabedoria do que representa a dor, né, do que representa a estadia deles no mundo de provas e expiações. É preciso, então, a gente também ter essa ciência de vida. Eu até lembro um episódio lá da vida do Chico, que é até bem conhecido por todos nós, que o Chico, psicografando, né, forçando demais a sua visão, ele teve um processo chamado de rotura retiniana, né, que parece que descolou algo no olho dele lá, e ele teve um processo complicado, né, na área da visão. E aí ele ficou meio cego por alguns dias, não conseguia enxergar nada. E ele falou assim, nossa, eu estou repleto de atividade, então eu vou ficar parado, pelo menos um tempo, por conta desse meu olho machucado, né, que eu esforcei demais e eu vim, né, prejudicar ele. Então ele falou, ele descansou um dia, sem psicografar, sem atender os necessitados, descansou o segundo dia. No terceiro dia, Emmanuel chega para ele e fala assim, o que você está fazendo parado por tanto tempo? Né? O que você está fazendo parado aí? Você tá mal de um olho, mas você está desperdiçando o outro. Né? Você está mal de um olho, mas ter 2 olhos é luxo. Né? Volta para o trabalho. Volta para buscar o seu remédio, que lá que você vai melhorar. E o Chico, obediente, porque Emmanuel para ele nada mais representava do que a voz da consciência de todos nós que estamos aqui presentes. Muitas das vezes a gente não tem um Emmanuel captado pela nitidez mediúnica, né, que o Chico Xavier captava. Mas nós temos um Emmanuel muito poderoso,
que é as leis de Deus, que estão na consciência de cada um de nós. E que, se obedecidas, vão nos levar a um aprimoramento muito grande. Vão nos levar além das nossas expectativas. Então, dentro desse pensamento, que a gente vai começando a compreender, né, a importância da gente ser proeminente no sentido da mudança, no sentido de cair, levantar, cair muitas das vezes, mas não se deter na queda, não se prender à queda por desculpismos de fragilidades morais, por desculpismos de impedimentos físicos, impedimentos intelectuais, que muitas das vezes nos levam a se afastar de um trabalho imprescindível ao nosso aprimoramento interior, né? Então tem um acontecimento da vida do Divaldo Pereira Franco, que ele estava assim, ele não queria dar palestra mais, ele estava com receio de ir falar para público, porque ele estava se julgando sem moral para se posicionar, para falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre propostas tão luminosas, né, que a doutrina espírita representa para nós. Ele estava envergonhado de falar porque ele estava se julgando frágil na sua intimidade, né, e ele tinha cometido alguns desatinos também. Aí Joana de Ângeles falou assim: vamos, volta para o trabalho, volta para o seu compromisso, porque cair é sinal de que você está andando. Não se detenhas na queda. Cair é natural, mas se levantar é um dever. Então veja bem o que ela fala, que cair é natural. Todos nós estamos sujeitos ao erro, mas se levantar é um dever. Inclusive o erro é o único direito inalienável a todo o processo de aprendizado. Então nós, como aprendizes, nós temos o direito de errar. Mas nós não temos o direito de se acomodar com o erro. Ou seja, se deter na queda. Nós temos o dever de nos soerguer de nós mesmos e continuar efetuando um processo de aprimoramento, um processo de aperfeiçoamento interior. A partir disso, a gente vai enxergando as nossas dores com outros olhos. A gente vai enxergando os acontecimentos da nossa vida, mesmo aqueles desagradáveis, com mais serenidade. Porque muitas das vezes a perturbação nos é tanta, quando a gente está vivenciando algum problema, que nós não conseguimos oferecer um estado de pacificação para que a espiritualidade possa estar nos sugestionando uma libertação daquele problema. Então, às vezes a espiritualidade está torcendo para que a gente dê abertura naquela dificuldade que a gente está vivendo, para que ela possa efetuar uma ação mais efetiva para colaborar com a gente, e a gente se fecha agitado, com a mente agitada, com a mente revoltada, e dificulta o processo de solução dos nossos problemas. Então, voltando, quando Jesus fala bem-aventurados aflitos, ele está dizendo justamente isso. Aquele que consegue extrair a sabedoria da aflição, a fim de que ele possa ser um bem-aventurado e se desvencilhar daquele problema. Né? Então é escutar, é trabalhar e ter a sensibilidade de ouvir o que aquele drama, o que aquele sofrimento tem a nos dizer. Porque a partir do momento em que a gente compreendeu, não tem mais o porquê de ser. Porque, como eu falei, o objetivo não é o sofrimento, o objetivo é o reajuste. Quando existe o reajuste, não tem mais o porquê do sofrimento estar presente na vida da gente. O drama que por hora a gente está vivenciando. Então, toda a crise, todo o drama, ele requer transformação, ele requer entendimento, né? Esforço de autossuperação, de autoaprimoramento. Tá certo? Gente, com esse público todo, né, essa é a lição que a gente tem para passar aqui na noite de hoje, mas com essa caixa cheia, a gente fica inibido, né, de estar falando aqui, de estar trazendo a mensagem, e ainda mais com o João Balbi sentado ali me espiando, a gente fica ainda mais receoso, né, de cometer algum erro doutrinário, né, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada, eu espero que essa proposta de Jesus, né, tenha sido bem compreendida por nós, né,
a fim de que a gente possa levar um pouquinho de luz às nossas situações diárias, às nossas situações conflituosas das nossas vidas. Então eu desejo a todos uma noite de paz, que Jesus abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias, concedendo a nós serenidade, tranquilidade e muita paz.